Você já ouviu falar em contradição interna? Pois é, esse é o tema que iremos abordar no dia de hoje e ele está diretamente relacionado ao recurso de embargo de declaração. Os embargos de declaração são a modalidade recursal prevista no artigo 994 do Código de Processo Civil e disciplinada no artigo 1022 do CPC. Os embargos eles podem ser opostos no prazo de 5 dias e, via de regra, detêm apenas efeito devolutivo e translativo, ou seja, devolvem ao juízo prolator da decisão a matéria examinada e permitem, em razão do efeito translativo, o conhecimento de matérias de ordem pública de ofício. A oposição dos embargos declaratórios interrompe o prazo para a interposição de outros recursos e, via de regra, os embargos não detêm efeito suspensivo, ou seja, não suspendem os efeitos da decisão impugnada. Pode ser que o juízo prolator conceda o efeito suspensivo excepcionalmente, desde que verificadas as hipóteses previstas no artigo 1026, parágrafo 1º do CPC. Iremos abordar no dia de hoje especificamente a questão em torno da contradição interna, ou seja, trataremos de um dos requisitos para a oposição dos embargos declaratórios. Os embargos declaratórios, conforme consta aqui da tela, podem ser opostos com o objetivo de sanar eventual contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida. A função dos embargos declaratórios é de aclarar, integrar aquela decisão recorrida e não de alterar a convicção do julgador. Essa não é a missão dos embargos declaratórios, conceder efeitos infringentes àquela decisão recorrida. Pode ser que, excepcionalmente, sejam concedidos efeitos infringentes e se modifique a decisão recorrida, mas em razão do acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados. Não pode, à parte, alegar contradição com o seguinte argumento: esse deciso ele é contraditório porque ele contraria outros precedentes deste tribunal. Ou então que esse deciso é contraditório porque ele contraria outros dispositivos do CPC. Não é essa a argumentação que deve ser levada nos embargos declaratórios. A parte, para subsidiar essa argumentação de contradição, deve apontar uma contradição interna no deciso, uma contradição interna entre partes integrantes daquele julgado, ou seja, entre partes integrantes da fundamentação, ou então entre partes do dispositivo, ou então entre uma contradição entre a fundamentação e o dispositivo. A contradição aqui é uma falta de coerência da decisão, uma contradição interna. Caso a parte, inconformada com o resultado do julgamento, queira recorrer, deve interpor recurso próprio, recurso de agravo, recurso de apelação, recurso especial, recurso extraordinário, mas não opor embargos declaratórios. Essa não é a missão dos embargos declaratórios. A missão dos embargos declaratórios é apenas a de aclarar e integrar aquela decisão recorrida. Então trataremos aqui da contradição interna. Para que o recorrente oponha embargos declaratórios com argumento de contradição, ele deve apontar que há, dentro do julgado, uma contradição entre partes da fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre partes do dispositivo. Então aqui eu trago na tela as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, artigo 1022 do CPC. Os embargos declaratórios cabem justamente para sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição do julgado. E trago aqui dois precedentes do STJ que adotaram esse entendimento, que é pacífico a respeito do requisito de admissibilidade da contradição dos embargos declaratórios. Os embargos, para que sejam acolhidos e examinados em relação à contradição, devem apontar especificamente uma contradição interna naquele julgado. Não pode, como eu disse, a parte alegar contradição sob o argumento de que aquele julgado, aquela decisão, aquela sentença está decidindo de forma contrária a outros precedentes, de forma contrária a outros dispositivos. Não. A contradição tem que ser interna. Então aqui eu trago o embargo de declaração no agravo interno, no agravo em recurso especial, de número 18.22.937, relatado pelo ministro Francisco Falcão, em que essa questão ficou muito clara. O que diz aqui o STJ na emenda? Item 8. A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos, e aí o relator traz outros precedentes. E no decorrer do voto, o ministro relator consigna justamente que a pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, contidas no artigo 1022 do CPC, razão pela qual é inviável o seu exame em embargos de declaração. Conforme dissemos, pode ser que, com o acolhimento dos embargos declaratórios, seja concedido um efeito infringente ao julgado, ou seja, sejam concedidos efeitos modificativos ao julgado. Mas os efeitos infringentes serão concedidos em razão do acolhimento dos embargos para sanar aquele vício, aquela omissão, aquela obscuridade ou aquela contradição. Os embargos não têm o objetivo de alterar a convicção do julgador quanto ao mérito do recurso. E sempre que for necessária a concessão de efeitos infringentes, sempre que o juízo antevê a possibilidade de concessão de efeitos infringentes para modificar a conclusão do julgado, é necessário que seja intimada a parte contrária em razão do princípio do contraditório. Mas lembrando que essa é uma providência excepcional. Os embargos de declaração, eles, via de regra, detêm apenas o objetivo de aclarar, de integrar aquela decisão recorrida. Então aqui o ministro relator traz outros precedentes nesse sentido, inclusive traz aqui mais um do ministro João Otávio de Noronha, que preceitua aqui: a contradição, no item 1, capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios, é aquela que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente. É justamente o que dissemos. A contradição, capaz de ensejar a oposição de embargos declaratórios, se baseia numa falta de coerência da decisão, seja de uma decisão interlocutória, de uma sentença ou de um acórdão. Há que se ter ali a falta de coerência entre partes integrantes do próprio julgado. Uma falta de coerência entre a fundamentação e o dispositivo, entre partes do dispositivo. Então, essa é a hipótese de cabimento dos embargos em relação ao vício da contradição. Trazemos aqui mais um precedente nos embargos declaratórios, no agravo interno, no recurso em mandado de segurança de número 51.806, relatado pelo ministro Sérgio Cuquina, que também adota o mesmo entendimento em relação a esse vício da contradição. O que diz aqui na ementa o ministro relator? Segundo interativa jurisprudência dessa Corte Superior, a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada as proposições e as conclusões do próprio julgado. E o item 3, não é possível, em sede de recurso integrativo, examinar eventual erro injudicando. Há, para isso, meio processual adequado. Foi justamente o que dissemos. Caso a parte inconformada com aquela decisão queira recorrer, queira alterar a conclusão daquela sentença ou daquele acordo, deve interpor recurso próprio, um recurso de apelação, um recurso especial, e não opor um embargo de declaração, que, via de regra, detém apenas o objetivo de sanar eventual vício elencado ali do artigo 1022 do CPC. E o ministro relator traz, na fundamentação do voto, mais alguns argumentos nesse mesmo sentido. Ele preceitua que, segundo interativa jurisprudência, a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna. E traz aí mais alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Justamente aquilo que dissemos. Então é isso que se entende por contradição interna. Para que o recorrente possa opor embargos de declaração apontando o vício da contradição, deve apontar que há uma contradição entre elementos integrantes do próprio julgado. Então é isso que se entende por contradição interna. Um forte abraço.